Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre a Cyberstorm Axis. Pra quem não sabe, a Cyberstorm Axis é a próxima coleção que tá vindo aqui pro TCG e tá marcada para sair daqui a, acho que exatamente uma semana. Então falta muito pouco tempo pra vir. Então eu queria vir aqui antes da coleção sair e dar a minha opinião geral sobre ela e trazer pra vocês aqui as 10 melhores cartas ou suportes aqui da coleção nova, pra vocês terem uma noção de tudo que tá vindo. Porque eu sei que eu tenho feito vários vídeos aqui pro canal, falando sobre a Cyberstorm Axis, sobre suporte novo, só que eu não mostrei tudo jeitinho pra vocês, não expliquei o que todas as cartas fazem, então eu queria vir aqui fazer esse vídeo mais dedicado pra eu mostrar tudo direitinho pra vocês, explicar tudo que tá vindo, todos os impactos que as cartas vão ter, quais cartas são boas, e basicamente isso, né? Então, a gente vai fazer isso num formato de top 10, basicamente. Eu separei aqui 10 coisas que eu acho que são legais. Não separei necessariamente 10 cartas, eu separei acho que mais ou menos umas 30, pouco menos de 30 cartas pra falar sobre, porque a expansão tem real bastante coisa legal e bastante coisa que eu quero comentar sobre, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre aqui é uma carta TCG exclusiva que é muito interessante e que eu não vi tanta gente falando sobre, mas que é isso aqui, é o Golden Cloud Beast Malong. É uma das novas cartas TCG exclusivas que tá vindo aqui pro jogo, e o efeito dele é um efeito que é realmente sensacional. O efeito dele é o seguinte, ele é nível 6, né, dragão síncro. O fato desse nível 6 é muito interessante, porque a gente tem vários decks que usam o nível 6 que conseguem fazer Synchro bem, por exemplo, Natura Runic, até decks antigos, como por exemplo o VW, consegue usar ele de maneira muito interessante. O efeito dele é o seguinte, se esse card é Special Summonado, você pode ou aumentar ou diminuir o nível dele em 1. O que é muito legal, porque ou ele vira nível 7 ou nível 5. E por que isso é muito interessante? Porque se ele virar nível 7, tem alguns decks de nível 3, agora tem acesso a poder fazer Barone com o nível 7 mais o nível 3. E também se ele virar nível 5, você tem algum acesso a nível 8, como por exemplo, sei lá, um Stardust Axel, o Stardust Synchro, que renasce nível 2, aí faz Barone. Também pode fazer, por exemplo, um Borreload, porque 6 é um nível meio desconfortável, sabe? Então isso aqui ajuda um pouquinho nisso, você pode modular o nível. E ele tem outra parte de efeito também é sensacional, que é feito que se esse card é mandado pro cemitério, você pode dar num card face up que o oponente controla e voltar pra mão. Então é um card que não só ele vai te ajudar a fazer uma jogada de synchro melhor, mas ele também vai servir aí como uma carta que vai interagir com o oponente, porque vai tirar uma carta do oponente e voltar de volta pra mão, o que é muito, muito legal mesmo. Então vamos aqui para o número 9, a próxima seleção de cartas que eu trouxe não é uma carta exclusiva, não é uma carta única igual a Malong, mas também seguindo essa ideia aqui de TCG exclusiva, é o novo suporte fenomenal do deck de Gold Pride. Gold Pride é um deck TCG exclusivo que começou a sair na última coleção e teve um suporte que foi interessante, mas não muito impressionante. Mas nessa coleção ele recebeu um suporte bem legal. Eu acho que são 4 cartas que a gente tem que destacar aqui, né? A primeira delas é o Rollerballer, a segunda é a Gold Pride Better Luck Next Time. Também tem o Chiplon Z, que é a Gold Pride Chariot Carrier, e também uma fusão, que é o Gold Pride Pinballer. E todas as cartas são cartas muito interessantes que ajudam bastante o deck. Então vamos falar um pouquinho sobre elas e como elas melhoram o deck, né? Começando pelo Rollerballer. O Rollerballer ele tem o seguinte efeito. Se o seu ponto de vida é menor que o oponente, você pode dar Special Summon desse card da sua mão. E durante Main Phase, efeito rápido, você pode fazer uma fusão de Gold Pride do seu extra, usando o monstro da sua mão ou campo com material. E por que é interessante o fato disso aqui ser effect? É porque tem uma trap de Gold Pride que pode trazer isso no turno do oponente, o que te deixa fazer uma fusão no turno do oponente. E por que é legal fazer uma fusão no turno do oponente? Você pode estar se perguntando, porque tem a nova fusão aqui, que é o Pinballer, que você faz ela com o Rollerballer mais um ou mais bicho Gold Pride. E o efeito dela também é um efeito incrível de bom. Se esse card é full summonado, você pode equipar bicho face up, porque o oponente controla nesse bicho até a quantidade de material usado para fazer ele. Então se você usou 2 matérias, você pode equipar 2 bichos do oponente e sim, pá, vapo. E não só isso, para ficar melhor, se seu ponto de vida é menor do que o oponente, a ativação e efeito desse... E esse efeito não pode ser negado, mano. Você não pode negar ativação nem efeito. Então, basicamente, você não pode responder. O cara vai colocar isso aqui na mesa e vai, bum, roubar 2 bichos seus. O que é um efeito fenomenal. E também ela tem um efeito que durante a end phase, se o efeito anterior foi ativado, você pode voltar... Você volta lá pro extra e dá special de um Rollerballer do deck ou do Grave. O que não é, tipo... É meio chato, né? A carta sair e depois voltar. Mas isso tem interação com outras cartas do deck, né? O que é bem maneiro. E a próxima carta que a gente vai falar sobre é outra carta que conecta muito o deck, que é a Gold Pride Chariot Carrier. E a Carry, e o Chariot Carrier é uma carta muito legal porque ela é um Chiplon Z 3 genérico. Então o requerimento para fazer ela são 2 monstros nível 3, o que basicamente conecta esse deck com o Punk de maneira fenomenal, porque o Punk tem vários jeitos de combar e deixar 2 nível 3 na mesa para fazer isso aqui, acessar a engine de Gold Pride, que combina bastante com o deck. E ela tem um efeito que é perfeito pro deck.
detacha um material desse card e adiciona uma Gold Pride Spell do deck pra mão. E daí, se o seu ponto de vida for melhor do que o oponente, você pode mandar um Gold Pride monstro do deck pro grave. Então você pode buscar e dar um Foolish, o que é bem interessante. E ela também tem o efeito que uma vez por turno durante de face, o efeito prévio foi ativado, você volta ela pro extra e traz uma Captain Carry do deck. O que é interessante. Só que a parte mais interessante é que ela pode buscar uma spell do deck, que é a nova spell, que é a Gold Pride Better Luck Next Time. E ela é basicamente uma tank. Ela é essencialmente uma tank, só com efeito melhorado. É uma spell contínua, que tem o efeito, quando esse card ativado, você pode adicionar um Gold Pride monstro do deck pra mão, e se você fizer, você perde vida igual ao ataque dele. Então você pode buscar um, perder vida, tranquilo. E outra parte do efeito dela que é bem interessante é o seguinte: se um bicho face up Gold Pride, que foi especial do extra, volta pro extra, você dá um draw. Então, por que isso é interessante? Porque, como eu falei, né, o Rollerballer e a Chariot, ambos têm esse efeito que nem de vezes voltam e trazem um bicho. Então isso aí vai te ajudar a não perder tanta vantagem assim, porque você vai ganhar um draw de volta, o que é bem interessante. Então, esse aqui é o número 9. E o oitavo lugar é uma carta que eu vi muita gente discutindo, mas que eu não acho que é tão insano assim, que é o Apple Dragon, o Ringo Wurm The Handed Apple Dragon. O efeito dele é bem interessante, tem vários decks hoje que estão começando a aparecer meio que focados no Apple Dragon. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dedicado a isso, mostrando alguns combos que dá pra fazer com essa carta, porque tem alguns combos que realmente são muito fortes. Eu vi combo de gente misturando isso aí pra fazer Mirror Jade em deck de Bestial. É uma carta bizarra. Tem o seguinte efeito: se um bicho face up, se tem um bicho face up sem efeito no campo, você pode dar Special Summon desse card da sua mão. Então, se tem, por exemplo, sei lá, um token do Brave Token, um token do Sword Soul, um bicho normal, você pode deixar ele da sua mão basicamente de graça. Só que o efeito realmente legal dele é o seguinte: durante a sua main phase, se você fez um Synchro Summon esse turno, você pode banir ele do grave e dar Special Summon de um token, que vai ser um Handed Apple Token, que é nível 2 Light, e o token tem um efeito fenomenal, que é, se você for usar ele fazer um Synchro, você pode tratar ele como um tuner. Então você não é obrigado a tratar ele como um tuner, então caso você já tenha um tuner, você pode fazer ele ser um não tuner, mas caso não tenha um tuner, ele pode ser o tuner, o que é muito legal. Porque o próprio Ringo Wurm aqui, o Ringo Wurm, né, o Apple Dragon, é um tuner. Então quando você descer ele, você provavelmente vai querer usar ele pra fazer um Synchro, e daí você vai poder banir ele do grave e trazer mais um bicho pra mesa que vai te ajudar a chegar em mais play de Synchro, o que é muito legal e muito, muito, muito bom mesmo. Então, vamos aqui para o nosso próximo lugar, que é o sétimo lugar. E o sétimo lugar também eu trouxe um conjunto de cartas. E o conjunto de cartas que eu trouxe para falar sobre é o novo suporte para Firewall. E o novo suporte para Firewall tem muitas cartas interessantes que são genéricas para deck de Cyberse. Então eu vi uma galera experimentando colocar esse suporte no Mac, no Ignister, em decks assim. E quais são as cartas que a gente tem que falar sobre? A primeira delas, obviamente, é o Firewall Dragon Singularity, que do suportezinho aqui, eu vou falar, eu não acho que ele é o melhor de todos. Mas o efeito dele é o seguinte: efeito rápido, você pode dar alvo em carta que o oponente controla ou no grave, até o número de tipo de carta diferente tem no seu grave. Então, que seja ritual, synchro, chimpanzé e fusão. Então, se você coloca bicho essa deck no seu grave, você vai poder dar alvo em mais coisas diferentes. Então, um deck como, por exemplo, Ignister, consegue colocar várias dessas coisas diferentes, tirar muito valor dele. Daí você pode voltar essas cartas que você dá alvo pra mão, e esse card ganha 500 de ataque pra cada carta que ele voltou. O que é bem legal. Ele também tem o efeito que se o monstro que esse card aponta é destruído de batalha ou enviado pro cemitério, você pode dar alvo num Cyberse do grave e renascer. Então ele vai ter um efeito de interação aí, né? Que se você conseguir fazer ele, o que vai ser meio complicado, né? Porque o Link 6 tem um monte de seta aí. Você vai conseguir voltar um monte de carta pra mão. E daí, quando o bicho morre, você vai poder dar um reborn aí, o que é decente. Mas o suporte que é bom, eu não acho que é esse. O suporte que é bom, primeiro, é o Firewall Defender, que é uma carta fenomenal. Essa carta é realmente muito boa. Ele é um nível 4, ou seja, pode dar normal summon dele de graça. O efeito dele é o seguinte: se esse card mandar pro cemitério com material link pra um bicho Cyberse, você pode dar Special Summon de um bicho Firewall do seu deck sem ser outra cópia dele. E daí ele fala que você não pode dar Special Summon pelo resto do turno sem ser bicho Cyberse, o que vários decks Cyberse tem essa restrição. Ele também tem efeito secundário que se um bicho Firewall que você controla fosse do prefeito, você pode banir ele do grave no lugar. O que é interessante porque te ajuda a proteger os seus bichos Firewall. E o bicho que ele vai trazer geralmente vai ser o Firewall Phantom, que também tá vindo nessa coleção. Tem efeito que se esse card é mandado pro grave com material, você pode adicionar uma Cynet Spell ou Trap do deck pra mão e daí descartar uma carta. Então isso aqui consegue buscar Cynet Mine, Cynet Conflict, essas cartas que são muito legais. Então ele é meio chato, tipo, ele é um nível 5, então você não pode dar normal summon dele caso você abra com ele na mão, então um pouquinho de um brick. Mas o efeito dele é realmente muito legal de você poder buscar Cynet Mine, por exemplo, pra chegar no seu Mathemax Circular, por exemplo. Ele também tem o efeito que você pode banir esse card do grave, e durante a endphase desse turno, embaralha um Cyberse monstro do seu grave no deck. Então você pode voltar um bicho que você quer que volte pro deck, não é a parte mais relevante do efeito dele, a parte de buscar a Cynet que realmente é. Mas onde eu acho que essa engine de Firewall realmente ganha valor
é numa carta meio perdida aqui, que é o Cyberse Desabwurm. E ele é um bicho muito aleatório, tá? Porque ele é uma fusão que é muito difícil de fazer. Pra você fazer ele, você precisa de um Cyberse Ritual Fusão Synchro ou um Link, mais um bicho de Cyberse. E o efeito dele no campo é o seguinte: durante a sua main phase, pode dar Special de um Cyberse na mão e fazer esse bicho do nível daquele bicho. O que não é um efeito bom, tá? Mas por que ele é legal? Ele é legal porque ele tem um efeito no Grave que é muito interessante, que é o seguinte: quando o seu oponente tiver uma Spell ou Trap Card ou efeito, enquanto você controla um Cyberse Link 4 ou maior, você pode banir esse card do campo ou do Grave e negar a ativação. E por que isso é legal? Porque tem uma carta no jogo, que é essa aqui, o Firewall Dragon, Dark Fluid, Neo Tempest, Terahertz. E ele tem muitos efeitos que são muito bons. O primeiro efeito dele é o seguinte: nega todos os efeitos que o oponente vai durante a Battle Phase. Interessante. E aí tem um efeito que é a parte mais legal, que é o seguinte: que effect, você pode mandar um bicho Cyberse do deck ou do S-Deck pro cemitério, e se você fizer, esse card ganha o atributo daquele bicho, e ele também ganha 2.500 de ataque. E por que isso é interessante? Porque ele pode enviar, por algum motivo, alguém falou que podia, é a regra assim que funciona, ele pode enviar o Desabwurm. Então, basicamente, você pode fazer esse bicho aqui, mandar o Desabwurm pro Grave, e você ganha um Negate Spell Trap de graça em deck de Cyberse. E também ele te ajuda a fazer umas jogadas. Uma coisa que eu vi o Mathmech fazendo, num turno que ele tomou interação e não conseguiu chegar em 3 Mathmech do Grave pra Trap, ele conseguiu fazer isso aqui. No turno dele, ele mandou a fusão pra ter o Negate, e daí no meu turno ele mandou um Diameter pra ele poder renascer com a Trap do Mathmech. Então ele tem muita situação que ele aparece, o que é bem interessante. E também tem outro efeito que esse card pode atacar vezes igual ao número de atributo que ele tem. Então quanto mais você manda, mais vezes ele ataca, então ele ajuda também a finalizar jogo. Então é um suporte que é bem legal. Eu vi uma galera jogando isso aqui. Eu realmente vi uma galera misturando isso aqui com principalmente o Mathmech. O deck eu mais vi o pessoal usando isso aqui. E é uma carta que é realmente muito interessante, que eu achei bem legal, principalmente por causa da fusão nova que tem o Negate incluso, né? Então vamos para aqui pro próximo número 6. O próximo número 6, eu não vou conseguir falar sobre tudo, tá? Eu vou ter que fazer um vídeo dedicado a isso, porque são muitas cartas. E o número 6 tá inteiro dedicado aqui a basicamente o suporte inteiro do Manadium, que é o deck, antes de chamar de Manadome, veio pro TCG, o nome oficial dele é Manadium, então a gente vai ter que se acostumar a chamar dele assim, né? E o Manadium é um deck bem interessante, tá? É um deck maneirinho, eu acho que o deck tem potencial. A primeira level de suporte dele é bem legal. Dá pra gente passar sobre tudo? Acho que dá. Vamos falar sobre todas as cartas, tá? Vamos falar sobre todas as cartas relevantes. Começando aqui com o campo. Assim como todos os campos da lore do Vistar Frost, ele também tem um campo sensacional que, quando ativado, ele te deixa buscar um Manadome monstro ou um Vistar Frost deck pra mão. O que é bem legal. E também ele dá um buff de ataque, que é bicho light que você controla, ganha 100 de ataque pra cada turno que você controla ou que tá no grave. E também tem o efeito que, se um face-up turno que você controla é subido por batalha ou por efeito, você pode dar um deles e renascer. E por que isso é interessante? Porque esse deck, ele joga muito em volta, basicamente, das cartas serem destruídas, daí você quer fazer combo com isso. Então, ele ter tudo isso aí de efeito de buscar e também renascer um destruído, ajuda bastante o deck. Então o deck também tem duas spells, que é a Manadome Imagining, que não é a melhor carta de todas não, então não vou comentar ela, mas ela tá aqui. E também tem a Manadome Obsession, que tem um efeito sensacional, que é o seguinte: dá um monstro que você controla, destrói ele, e se você fizer, você pode buscar o campo do deck pra mão. O campo é uma das principais cartas do deck, uma das cartas mais importantes, e você pode basicamente pegar ele pra mão. Ou também, se você já tem o campo, você pode pegar uma Manadome Spell Trap do deck pra mão, exceto o campo dela mesma. E isso aqui é legal porque o deck tem algumas traps que ajudam bastante. E daí também tem efeito, você pode banir esse card do Grave e dar Special de um Vistar Frost, ou de um monstro com 1500 de ataque e 1200 de defesa da sua mão. Então é um Extender, chega nas suas cartas principais do deck, destrói seus bichos, isso aqui é bem interessante. E os seus bichos que você vai usar principalmente são o Manadome Mickey, o Manadium Mickey, desculpa, né? Ele tem vários efeitos bons. O primeiro efeito é o seguinte: se você controla um Vistar Frost ou um monstro com 1500 e 200 de defesa, que é o principal bicho do deck, né? Que é o Rio Heart, que é basicamente o Heart da lore do Vistar Frost. Todo deck tem. O Tilemente tem o Reno Heart, o Scareclaw tem o Reich Heart, o Castira tem o Rise Heart, esse aqui é o dele, né? O Rio Heart. E então, isso aqui ele pode entrar ou com o Vistar Frost ou quando tem o Rio Heart na mesa, ou também o Reich Heart, que eu vi uma galera usando isso aqui no Manadium, né? E tem o seguinte efeito: esse cara destruir batalha ou por efeitos pode dar Special Summon de um Manadium Mickey do deck, que é outra cópia dele, e aumentar o nível dele em 2. Então isso aí é onde começa a aparecer a sinergia com as cartas que destroem, né? Que é o campo e com a spell lá que consegue destruir. E a próxima carta que a gente vai falar sobre é o Heartless, que ele tem a mesma condição de summon do Mickey, né?
ele entra se você tem ou um bicho, ou um Vistar Frost, ou um bicho de 1500, 2100. E ele tem o efeito que se esse card é destruído em batalha ou por efeitos para espécie de um Heartless do deck. E também bicho synchro, esse turno ganha 500 de ataque durante a Battle Phase. O que é interessante. É interessante, te ajuda a fazer seus combos, né? E a última carta, e o último bicho que a gente fala sobre, mas não menos importante, é o Rio Heart. O efeito dele também é feito muito bom, como... Cara, esse deck tem efeitos bons, que hoje a gente não tem muito como aproveitar até ser nova de suporte, né? Mas o efeito dele é o seguinte. Durante a main phase, se esse card tá na sua mão, efeito rápido pode dar alvo no maná de um monstro, no maná de um monstro, ou no monstro, com 1500 de ataque e 200 de defesa você controla, e destrói, se você fizer 10% desse card. Então, ele entra destruindo um bicho seu. O que é legal, porque se você abre com o Mick mais o Rio Hard, você pode dar normal do Mick, defende do Rio Hard, Special, destruir e sair jogando igual maluco, né? O que é bem interessante. E se esse card é normal, o Special pode buscar um card de maná de um deck pra mão. Isso pode ser tanto as spells quanto o bicho, que é bem divertido porque te ajuda bastante no seu combo, né? E o deck também tem duas traps. Acho que a principal é a maná de um Reframing, que é a trap, que tem o seguinte efeito. Quando uma spell ou trap card ou monstro feito ativado enquanto você controla o bicho simples, você nega ativação. Daí se você tem um Vistar Frost ou um bicho de 1500 e 2.100 ou no campo ou no grave, você pode destruir aquele card. Então é um Omni Negate que é buscável, o que é interessante, né? O que é dar o teto aí pro deck. Então, também tem outro efeito, você pode banir esse card do grave, dar em 3 cards de maná no grave e voltar eles pro deck. O que não é sensacional, mas ajuda, né? E o deck tem mais uma trap, que é a maná de um Break Heart, mas eu nunca vi ela na minha vida, então não deve ser boa, mas a gente pode ler aqui. Efeito dela é se dá num Tuner e num 5 no grave, dá Special Summon, daí se é um bicho light, você pode destruir o monstro que a gente controla com ataque igual ou menor. Que não é ok, mas não é fenomenal, né? Então, esse aqui foi o Mannadium. Se vocês quiserem vídeo sobre Mannadium, também me avisa aqui que eu posso fazer um vídeo pra vocês explicando tudo direitinho. Mas a próxima carta que a gente vai trazer aqui também é uma carta meio one-off. Quer dizer, é bem difícil saber se é um one-off ou não, mas é uma carta fenomenal, que é o Bestial Dispater. O Dispater, ele é muito legal, ele ajuda muito o deck de dragão. Decks de dragão conseguem usar isso aqui de maneira muito, muito boa mesmo. Ele é nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é nível 10. Synchro. E pra fazer ele, você usa um Tuner mais um não Tuner dragão. Então, pra você fazer ele, você vai precisar de um dragão bicho, que geralmente vai ser algum tipo de bicho. Então, ou vai ser um Magnamute, ou vai ser um Lubellion, coisa assim. Ele tem dois efeitos, e os dois efeitos são muito bons. O primeiro efeito dele é o seguinte. Você pode dar algo no bicho banido, que seja Light ou Dark, e dar Special Summon dele pro seu lado do campo. Só isso já é incrível. Com o Extender pra deck de dragão, muito bom mesmo. E também tem outro efeito, que quando o oponente tiver efeito de monstro, Kick Effect, você pode dar uma carta banida e embaralhá-la no deck. E daí, se a carta foi sua, você destrói o bicho, e se a carta foi do oponente, você nega aquele efeito ativado. Então, dependendo do que tiver banido, dependendo do que você embaralhar, ou você pode destruir a carta ou negar o efeito dela. Isso é uma carta que é realmente muito, muito forte mesmo, porque é uma interação a mais. É uma carta que é um extender para deck de dragão. É uma carta que não é tão difícil de fazer, além dele ter 35 de ataque, né? 35 é, no caso, 3.500 de ataque, 3.500 de defesa. Então é um bicho grande e difícil de tirar. O que é bem legal. E ele é o segundo melhor 5-10 da coleção. Porque em quarto lugar, aqui do nosso top 10, tem o Chaos Angel. Que pra quem não conhece, essa carta aqui é insanamente forte. E é uma das cartas secretas da coleção. Então vai ser uma das cartas mais procuradas, porque é realmente uma carta que tem muito, muito, muito valor. E o efeito dele é fenomenal. Basicamente, você é o nível 10, né? 3.500 de ataque, 2.800 de defesa. Para você fazer ele, você usa um Tuner mais um não Tuner, Light ou Dark. Light ou Dark, né? O efeito dele é o seguinte. Para sempre o summon dessa carta, você pode tratar um bicho Light ou um bicho Dark que você controla como um Tuner. Então, isso já é muito bom. Se você tem um jeito de fazer isso aqui, por exemplo, num deck que consegue colocar qualquer bicho Dark na mesa, consegue fazer aquele bicho virar um Tuner. Então é uma carta que é muito fácil de fazer. Desde que você consiga os requerimentos certos da mesa, você não precisa nem do Tuner. Você só coloca lá dois bichos aleatórios e consegue fazer. Então, sei lá, mano, você pode pegar um bicho nível 6, um bicho aleatório, e o bicho pode virar um Tuner, por exemplo. O que é bem interessante. Só que o efeito dele é sensacional. Se esse card é Special Summonado, você dá algo no card no campo e banha. Isso aqui já é bom demais, né? Já é bom demais. Ele entra e bane uma carta. O que é efeito bom. Bom mesmo. E dele tem a seguinte coisa. Esse card ganha efeito baseado nos atributos originais usados para essa Synchro Summon. Se você usou um Light, ele tem o seguinte efeito. Bicho Synchro que você controla é inafetado por efeito ativado de monstro do oponente.
Puxado, puxado. Então, se você faz ele usando, por exemplo, sei lá, o Lubellion do Bestial mais o nível 2, ele é afetado. Ele é afetado pro efeito Bestial ativado. Então vai ser muito difícil tirar ele da mesa. Porque ele também tem 3.000 de ataque, então você não consegue só tirar ele de graça. E se você faz ele usando um Dark, ele não é. Monstro que você controla não é destruído de batalha. E, tipo, isso aplica pra todo mundo. Se você coloca um monte de círculo na mesa, todo fica afetado por efeito ativado. Se você coloca um monte de bicho na mesa, nenhum pode destruir batalha. Então é uma carta que é realmente fenomenal e acho que é uma das cartas de maior valor na coleção inteira. Imagino que a gente vai ver essa carta por um tempinho. Não sei se de primeira a gente vai ver ela fazendo um impacto tão grande, mas acho que essa carta vai achar o seu lugarzinho e quando achar, não vai ser bom pra gente. A gente vai reclamar bastante. Então vamos aqui pro próximo lugar, que é o terceiro lugar. E o terceiro lugar vai ser dedicado para o suporte novo inteiro de Branded. Branded recebeu um suporte fenomenal que vai levar que fez um deck que já é bom ficar ainda melhor, ainda mais consistente. Então eu queria falar um pouquinho desse suporte. Eu acho que tem 4 cartas relevantes, falar sobre, que são as principais cartas. Você não vai usar múltiplas cópias dessas cartas, então elas não impactam tanto o deck assim. Elas melhoram o Branded, mas não mudam o deck tanto assim, porque é tudo basicamente one-off. Mas todas elas são bem interessantes. A primeira delas é o Albion, The Incandescent Dragon. Para você fazer ele, você usa um Albaz mais um Light Spellcaster Monstro, o que você tem no deck. Você tem no deck, principalmente por conta da nova carta, que é a Guiding Queen, né? Que é a Light Spellcaster, que vai te ajudar a fazer isso aqui caso você queira. E o efeito dele é muito interessante. Ele não pode ser usado com material de fusão. O seu oponente não pode dar alvo para esse card com efeito. Então, isso aqui já é muito legal. Coisa que não pode ser alvo, tende a ser bom. Isso aqui tem 3.000 de ataque, difícil tirar. Só que o efeito dele, que é realmente bom, é o seguinte. Durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você pode dar alvo em qualquer 2 monstros do seu grave e dar Special Summon dos 2. Um em cada lado do campo. Outra carta pra fazer o lock do Gimmick Puppet. E essa vez é uma carta de extra deck. Então você não precisa nem setar. Não pode ser alvo, então o cara não pode nem dar um Imperns pra negar isso. Então a gente fazer o lock do Gimmick Puppet, se o cara não quiser fazer com a trap, ele pode fazer com isso aqui, o que é interessante. E também tem o efeito que se esse cara tá no grave, você pode tributar 4 monstros que estejam na Extra Monster Zone e nas zonas do meio e renascer esse bicho. O que é bizarro. Esse é um efeito que eu acho tão difícil de aparecer, porque pra isso acontecer, os 2 jogadores têm que ter um bicho em cada Monster Zone e um bicho em cada zona no meio. E, tipo, você só vai tomar isso aí se você não jogar em volta. Ok. Se aparecer, o cara tá de parabéns. Mas a próxima carta que a gente vai falar sobre aqui é a Guiding Queen. A Guiding Queen é uma carta que muda bastante o deck. Essa carta é insanamente forte. Essa carta é realmente muito forte. O efeito dela é o seguinte. Esse card é sempre tratado como um card dogmática e como um card déspia. Então, isso é muito legal, porque ela pode ser usada, como, por exemplo, na Dear Servant, e ela também pode ser usada como, por exemplo, Branded Open, o que é interessante. E ela tem o seguinte efeito: esse card normal espécie pode mandar um Albaz ou uma carta que menciona o Albaz do deck pro Grave. O que é interessante, porque um Foolish é sempre bom. Só que a parte que é realmente legal disso aqui é o seguinte: se uma carta sai do extra deck, o que eu acho que eu nunca tinha lido uma carta que falava isso aqui antes, você pode dar algo no Albaz ou no bicho que menciona ele do Grave, que tá no Grave, e renascer. E por que isso é legal? Porque quando uma carta sai do extra deck, isso conta como você dá Special de bicho do extra. Então, se você vai lá, tá jogando com um deck, você faz Spectrum de bicho do extra, ela pode dar efeito, renascer o Albaz tá no Grave, o Albaz vai poder ativar efeito, descartar uma carta e fazer uma fusão no seu turno. O que é fenomenal. Isso é realmente um efeito muito forte. Não tem o que fazer. Tipo, é uma carta que vai ser difícil de dar, você vai ter que dar um jeito de lidar com isso aqui, porque é realmente uma carta boa. É realmente uma carta boa, não tem o que fazer. É um card realmente muito, muito bom mesmo. O próximo card que a gente vai falar sobre é outra carta que é legal, que é a trap nova do deck, que é a Blaze Branded King. É legal. Ela não é a carta mais legal do deck, não é a carta mais importante nova, mas acho que é legal de saber que ela existe, porque ela acha que vai ver play em alguns decks aí. O efeito dela é o seguinte: escolhe um bicho fusão que você controla que menciona a Fallen Albaz com material. E daí nega o efeito de todas as outras cartas face-up no campo. Então isso aqui é meio com uma Dark Clan No More, só que também nega Spell Trap. E, sei lá, o problema dela é que ela vai acabar negando suas próprias cartas. Então, se você tiver algum jeito de ativar isso aqui, aí ativar uma Branded Head pra gerar vantagem depois, pode ser interessante, mas isso aqui é legal, porque é um efeito de Dark Clan No More aí, que pode ser bom contra alguns decks específicos, sabe? Acho que contra um Castilho isso aqui é bem legal. Os caras começam com, tipo, os caras tem um campo, um Castilho e uma Burk na mesa, você vira isso aí, mano, fudeu pro cara. O cara não vai poder fazer nada, né? O que é bem legal. E ela também tem feito que durante a phase, se um bicho fusão for enviado pro Grave Tour, você pode adicionar esse card do Grave de volta pra mão. Então ela se recicla. O que é legal. O que é legal. É bem legal isso aqui. É bem legal isso aqui. E a última carta que eu quero falar do Branded, mas não menos importante,
é o Despian Lulu Walif. E ele é uma carta meio bizarra porque ele é um síncrono. E não, sim, tem estrela pra caralho. Eu nem sei que nível é isso, tá? Eu acho que é nível 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o nível 12. E pra você fazer ele, você usa um bicho que é nível 4 tuner e um mais não tuners. Só que eu nunca vi ninguém invocar isso aqui na moralzinha. Nunca vi alguém invocar isso aqui na moral. O efeito dele é interessante. Uma vez por turno, se um card sai do extra deck, você pode fazer todos os bichos que você controla ganharem 500 de ataque, e daí você pode negar o efeito de um card face-up no campo até o fim do turno. Então, se um bicho é invocado extra, ou ser enviado do extra deck pro grave, alguma coisa assim, você pode dar esse efeito de todo bicho que você controla ganhar ataque e negar o bicho do oponente. E isso é um efeito forte. Negate, né? Ele também tem feito durante de face, esse card tá no grave, porque foi enviado lá esse turno. Você pode dar Special Summon de um Light Spellcaster monstro, que o ataque é igual à defesa da sua mão do seu deck. O que é bem interessante, porque, por exemplo, a Guiding Queen cabe nessa descrição. Só que por que ele é um card tão bom, sendo que ele é tão difícil de invocar no deck igual o Branded? Porque tem o Grão Gnou no deck. O Grão Gnou, pra quem não sabe, ele tem um efeito, entre aspas, secreto. Ele tem um efeito que pouca gente se toca e que ele aparece pouco. Mas, além dele ter efeito quando ele é invocado, ele dá um Foolish de um bicho, ele tem um efeito fenomenal, que se esse card tá no grave ou no campo, e o oponente ativa o efeito de um bicho que foi special summonado, você pode banir ele do grave do campo, né? E dar special summon de um Dogmatica monstro do seu deck ou um Despia monstro do seu extra. E isso aqui é um bicho Despia, porque é um Despia Lulu Alif. Então você pode fazer o Grão Gnou, que você já ia fazer no seu padrão do Branded, e daí você pode deixar ele na mesa, e daí quando o oponente vai fazer um bicho, você pode tirar, trazer o Lulu Alif, e ele vai estar lá como uma interação. O que é muito forte e muito melhor do que o deck fazia antes. Até porque isso aqui faz efeito estar no grave. Então, mesmo se você usar isso aí, fundir depois, mandar ele pra puta que pariu, ele ainda vai dar efeito e vai poder fazer isso aqui. O que é muito legal e muito interessante mesmo. E essa carta realmente ajuda muito o Branded por conta disso. Então vamos aqui pro nosso segundo lugar. O nosso segundo lugar, acho que pra surpresa de ninguém. Eu não sei. Acho que o segundo lugar, primeiro, vai ficar aí pra debate pra vocês decidirem se eu acertei ou não. Mas o meu segundo lugar, eu coloquei o suporte novo do Purrely. O Purrely recebeu 2 cartas novas e fazem toda a diferença. É bizarro como 2 cartas podem mudar um deck, né? Só 2 cartas vão levar o Purrely de um deck que não fazia nada pra um deck que é realmente um meta contender e que é um deck que eu acho que vai muito bem nessa temporada. Eu não ficaria surpreso se o Purrely ganhasse vários YCS nessa próxima temporada, tá? Então, o Purrely tem 2 cartas novas. A primeira é a Purrely Lily, que é um novo bicho do main deck. Antes o bicho só tinha o próprio Purrely, que tem 2 efeitos perfeitos. Efeito da Lily é o seguinte: se esse card é normal ou special, você pode adicionar um Purrely card do deck pra mão sem ser uma Kickplay Spell. E por que isso é legal? Porque o deck ele depende muito da spell contínua, que é mais frente pro Purrely, depende muito do campo, depende muito da trap. E isso aqui meio que busca qualquer coisa que você precisa. Se você precisa da trap, você pode descer isso aí e buscar a trap. Se você precisa do campo, você pode descer isso aqui e buscar o campo. Se você precisa da My Friend, você desce e busca My Friend. E lembrando que isso aqui é acessível por todas as cartas do deck. Porque todas as cartas do deck podem dar esse monte aqui do deck de graça, basicamente descartando uma carta, né? E o outro efeito que ele tem, que é fenomenal, você pode dar algo numa Kickplay, spell de Purrely no grave, dar Special de um Triple V que menciona ela em cima da Lily e atachar a que você dava no grave. Então já te ajuda a chegar na sua jogada de Triple Vs. E a carta que basicamente vai fechar o deck, vai fazer o deck realmente ser tudo isso, é a Purrely Sleep Memory. A Sleep Memory é um card fenomenal que tem o seguinte efeito: aplica esse efeito e depois você pode descartar uma carta e dar Special de um Purrely do seu deck. O que é legal. Depois de aplicado, você não toma dano o resto do turno. Tá, foda-se. Só que apenas essa carta que é importante é o seguinte: um XYZ Purrely que tem esse card com material ganha o seguinte efeito: uma vez por turno durante a standby do oponente, você dá um draw de uma carta. E você pode colocar 3 disso aí embaixo do XYZ do Purrely. Comprar 3 cartas. Aí você pode usar a trap do Purrely para fazer um XYZ em cima do outro Purrely e comprar mais 3 cartas. Então tem combo desse deck que na standby do oponente, você desce um bicho inafetado e compra 6 cartas, o que é coisa pra caralho. É muita coisa. É muita coisa. Eu quero ver alguém falar que comprar 6 cartas, é justo. Então, obviamente, isso aqui vai fazer o Purrely ser um deck bem melhor, né? E esse pode realmente fenomenal pro deck, deixa o deck como meta contender realmente muito forte. E o primeiríssimo lugar da Cyberstorm Access vão ter cartas tudo de raridade baixa. O que, parabéns Konami por fazer uma coleção tão barata, né? Mas é o suporte novo inteiro de Super Heavy Samurai pra surpresa de ninguém. Super Heavy Samurai vai ser basicamente, provavelmente, o próximo melhor deck do formato.
Talvez ninguém. A gente não sabe, né? Tá meio cedo pra falar. Mas com certeza é um deck absurdamente bom. O deck é insano. O deck é insanamente forte. Insanamente forte. É um deck que faz muito one-card combo. O one-card combo dele é insano. Ele consegue dar hand loop, consegue fazer FTK, consegue fazer o que ele quiser. E o suporte novo é o que permite isso. E o suporte novo, bizarramente, é tudo de raridade baixa. Eu acho que a maior raridade é super do suporte novo. O que é bem bom pro deck. Bem bom pro deck mesmo. Então vamos começar falando desse suporte novo, porque eu ainda não comentei nesse canal, então acho que é legal todo mundo saber. Começando com o primeiro, que é o Super Samurai, Super Heavy Samurai Pike, a motoquinha. A motoquinha tem o seguinte efeito, que é... Cara, a principal carta do deck, honestamente, se você não tem nenhuma spell no seu grave, descarte esse card e adiciona um Super Heavy Samurai Monstro deck pra mão, exceto o cópia dela. Isso busca o deck inteiro. Você olha pra sua mãe e fala, pô, mano, qual extender eu tô faltando? Pá, descarta, buscou. O que você quiser. Bizarro. Ela também tem outro efeito que uma vez por turno você pode dar um bicho machine que se controla e aumentar o nível dele em 2. Esse efeito não é tão relevante assim. Esse aqui é basicamente o principal search do deck. Ele também é um tuner nível 2, o que é muito legal porque ele comba muito bem com o Axel Stardust Synchro, o bichinho lá, né, da coleção anterior, da Maze of Memories. E é um card fenomenal que ajuda pra caralho o deck. E os próximos cards são os cards que acho que fazem o deck mesmo, tá? O primeiro deles é o Super Heavy Samurai Prod Wakaushi. O Wakaushi, ele tem um efeito de escala e ele tem um efeito de monstro. De monstro, é ruim, não importa. O efeito dele, realmente relevante, é o efeito de escala. O efeito dele de escala é o seguinte: se você não tem nenhuma Spell Trap no seu grave, você pode colocar outro Super Heavy Samurai monstro do seu deck na escala e dar Special Summon desse card. O que é muito legal. Porque você pode buscar a escala, e a escala que a gente vai buscar tem efeito, e colocar ele na mesa, e ele é um turno que vai fazer jogada. E também tem outro efeito aqui, que é o seguinte: se você não tem nenhuma spell no grave, você pode descartar o monstro e dar Special Summon do Super Heavy Samurai do deck em defesa. Só que você não pode dar Special Summon se você é Super Heavy Samurai pelo resto do turno. O que é ruim. Esse efeito aí não importa. O efeito dele que vai importar mais é o efeito de bicho, que é o seguinte: se esse card é usado como material synchro e vai pro extra face up, você pode colocar ele de volta na Pendulum Zone. E por que isso é tão legal? Porque a escala que você vai colocar com ele por efeito é o Big Benkei. E o Big Benkei é escala 1, enquanto o Wakaushi é escala 8. Então, só de você ativar ele, você colocar outra escala do deck, fazer synchro com ele e ele voltar pra escala, você já tem as suas Pendulum Zones prontas, fazer uma Pendulum Summon de qualquer bicho de um nível 1 a 7, que é fenomenal. E o Big Benkei também tem um efeito que é muito bom. O efeito dele é o seguinte: se você controla um bicho Super Heavy Samurai, você pode adicionar um Super Heavy Samurai Soul do deck pra mão. E isso é legal porque o Super Heavy Samurai Soul são os equipezinhos que geralmente tem efeitos muito bons, como o Soul Piercer, o capacete, o bicho da expressão do deck. E é um bom card. E também tem outro efeito que não é relevante, não é nem um pouco relevante, mas o efeito dele é o seguinte: se você não tem nenhuma Spell Trap no grave, o efeito de bicho, né, você pode mandar um Super Heavy Samurai Big Benkei da sua mão ou deck pro cemitério se você fizer da expressão desse card da sua mão. Então ele consegue entrar de graça, para se você usar um brick que nenhum deck tá usando. Se esse card é usado como um synchro material e adicionado pro SFC, você pode colocar ele na escala. Mas também não importa muito, porque você não vai usar o Big Benkei só pra isso. Então você normalmente não vai invocar ele. Mas os próximos dois bichinhos aqui vão ajudar bastante o deck. O primeiro deles aqui é o Super Heavy Samurai Soul Gaia Booster. Então ele é o capacetinho. O efeito do capacetinho é bem interessante, tá? O alvo no Super Heavy Samurai se controla e a equipe da sua mão ou o campo daquele alvo. E ele é tratado como um tuner. O que é interessante. Mas também, se você não tem um spell, você pode dar Special Summon dele de um bicho. Quando ele tá equipado. Ok, é legal. É que a gente ajudou bastante nos combos. E o último bichinho aqui que a gente vai falar sobre é o Super Heavy Samurai Spy. Ele tem efeito. Ele é um nível 1 e ele é basicamente extender. Se você não tem Spell e Trap no Grave, você pode dar Special Summon desse card da mão. E basicamente é isso. Ele tem efeito que se você não tem nenhuma Spell no Grave, você pode tributar esse card, dar uma Spell ou Trap no Grave do oponente, você tala pro seu campo, mas bane quando sai do campo. Não é a parte mais relevante do efeito dele. Às vezes pode aparecer, mas a parte legal é que ele é um extender que entra de graça da mão. Então, esses foram as principais cartas da nova coleção da Cyberstorm Axis. Quero ver se vocês concordam com as minhas escolhas. Tem uma carta que eu esqueci de mencionar. Eu acho que tem várias cartas boas dessa coleção aqui. Como, por exemplo... Cara, tem o suporte de Spirit, o Akitama, as cartas de Manadio, as cartas de Satellar Knight. Tem bastante carta interessante nessa coleção, mas acho que essas 10 aqui, ou esses 10 suportes, resumem a Cyberstorm Axis. Eu vou falar, cara, é uma coleção que eu acho que tem um impacto bem grande. É uma coleção realmente com impacto bom no competitivo. Não é uma coleção relevante, não. Não é uma coleção insana, não é a coleção que vai mudar o meta pra sempre, mas é uma coleção que acho que a gente precisa considerar pelo menos um 7,5/10 aqui, minha opinião pessoal. 7,5/10, uma coleção sólida.
Talvez seja uma banlist, né, pra complementar a coleção, pros decks novos realmente terem uma chance de jogar e realmente seriam os melhores decks do formato. Mas é realmente uma coleção interessante, cara. É uma coleção bem boa no geral. No geral, é uma coleção bem boa e que tem um valor bem legal dentro delas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que like ajuda demais. Se inscreve no canal e me diga qual das coisas que eu falei aqui, qual dos decks que eu faço um vídeo sobre, pra eu mostrar como o deck funciona 100% na prática. Se você quer o Banadome, o Super Heavy, o Gold Pride, deixa aqui nos comentários que a opção que tiver mais like eu vou fazer. E vai sair amanhã o vídeo, tá? Não só eu vou fazer, mas vai ser amanhã. Então, obrigado pelo que assistiu, como sempre. Tamo junto, valeu, falou e é nóis. Tchau.